Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste sábado 28 de setembro de 2024. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Hoje lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Se você está com sua Bíblia aí, já abra e acompanhe a leitura da Palavra de Deus que diz: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, o sermão do capítulo 6 é o que Jesus estava dizendo ao povo, ensinando. É um paralelo ao Sermão do Monte de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Aqui está resumido no capítulo 6. Então, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte. Um centurião era um comandante de um pelotão de 100 soldados romanos. Era alguém que tinha autoridade. Então, o servo do centurião estava doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, visto que já tinha ouvido falar do poder de Jesus para curar doenças. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Claro que não é porque Jesus considerava que o homem merecia, porque o que Deus nos faz é pela sua graça, não é por merecimento nosso. Mas parece que esse centurião tinha um excelente relacionamento com os judeus, a ponto de que lhes construiu uma sinagoga e os anciãos, as autoridades locais ali, foram interceder por ele diante de Jesus. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Esse centurião era um homem excepcional. Primeiro, tinha um bom relacionamento com os judeus, a maioria dos centuriões não tinha. Comandantes de pelotões romanos não tinham um bom relacionamento com os judeus. Ele se custeou a construção da sinagoga, que era o local de reunião daquele grupo, aquele povo judeu ali, que tinham em vários lugares várias sinagogas, onde se reuniam, né? E agora esse homem manda dizer para Jesus que não é digno de que Jesus entre na casa dele. Verso 7, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Ele se faz bastante humilde. Faz lembrar o que Jesus ensinou, dizendo que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E ele diz: Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. É aquela velha história. Um ditado pessoal diz: de onde não se espera é de onde vê. Isso aqui Lucas narra esse episódio para dizer que muitos judeus religiosos que conheciam o Velho Testamento não reconheceram a autoridade e a dignidade do Senhor Jesus, e um centurião romano reconheceu. Um improvável aqui foi quem reconheceu a autoridade, a grandeza, a dignidade do Senhor Jesus. Versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido.
que nem diz que Jesus disse alguma coisa sobre a cura, provavelmente disse ou fez, mas os homens voltaram e encontraram o servo já recuperado. Jesus aqui faz um milagre à distância, né? Sem nem ver o servo do centurião. Versículo 11. Porque aqui, até porque o que está em ênfase aqui é a fé de um homem que não era judeu. Os judeus que se esperava que exercessem a fé não exerceram a fé em Cristo. E um homem que não era judeu a exerceu. Verso 11. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Numa época em que não havia previdência social, quem cuidava dos pais idosos eram os filhos, normalmente. E se não tivesse alguém que cuidasse, aquele pai ficava desamparado e chegava, dependendo da condição financeira, chegava à condição de ter que mendigar, passar necessidades. Aqui está uma viúva que tinha um único filho, ou seja, já não tinha marido, tinha um único filho, o filho estava morto, ou seja, estava sem esperança e viver de mendicância, né? Verso 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Jesus teve compaixão especial daquela mulher. 14, depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Aqui está um milagre de ressurreição narrado por Lucas. É o filho da viúva de Naim. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Então foi um sinal muito marcante, até porque Lucas registra algumas das falas do povo aqui admirado com o que Jesus acabara de fazer. 17. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. E aí, óbvio, multidões afluíam para ver este homem excepcional que fazia milagres tão grandiosos a ponto de ressuscitar um morto. Verso 18, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? O próprio João, que anunciou Jesus, viu o Espírito descer sobre Jesus quando o batizou. Agora, na cadeia, ele está preso, provavelmente ciente de que iria morrer, né? Já pressentindo isso, bate uma dúvida no seu coração. Jesus é o Cristo mesmo ou devemos esperar outro? Versículo 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus respondeu mais do que com palavras, ele respondeu com gestos, mostrando frutos. É o que ele ensinou lá atrás. É pelo fruto que se conhece a árvore. Não é o que se diz que conta, é o que se faz que conta no final das contas, né? E um detalhe interessante que pode se destacar aqui no final do versículo 22 é que ele diz que entre as coisas que Jesus faz, ele prega o evangelho às pessoas, que é o principal. Talvez alguém pensasse que o principal era a ressurreição de mortos ou fazer cego enxergar ou mudo falar. Não, o principal era a pregação do evangelho. Muitas pessoas ainda hoje gostariam de milagres excepcionais assim
e ignoram o evangelho, sendo que o evangelho é que salva o espírito. As curas físicas têm efeito temporário, no máximo até a morte da pessoa. Mas o evangelho cura o espírito para a vida eterna. E o versículo 23 merece destaque quando ele diz: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sempre haverão motivos para escândalos, mas aquele que fica fiel a Jesus. Jesus está dizendo que é feliz. Versículo 24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito do próprio João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Jesus coloca João, usa algumas figuras para mostrar contrastes a respeito da vida de João que revelavam quem ele era. Primeiro ele diz, ele não é um caniço agitado pelo vento, ou seja, um qualquer. Aí depois ele diz também, vocês viram alguém vestido de roupas finas, ou seja, não era alguém da elite, nem era um qualquer e nem era a elite aos olhos humanos. Verso 25, ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está dizendo, ele é mais do que um profeta, ele foi alguém que foi profetizado lá no Velho Testamento para vir antes do Messias preparar os judeus para a chegada do Messias. Verso 28, eu digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Eu já falei disso muitas vezes nas minhas leituras. Jesus coloca o menor no reino de Deus é maior do que João, por quê? Por causa do que nós recebemos. Eu sempre digo, o povo do Velho Testamento demonstraram sua fé naquilo que tiveram. Eles tinham o Velho Testamento. A maioria não teve nem o Velho Testamento todo. Mas muitos exerceram uma fé muito firme em Deus. Eles tinham os sacrifícios que eram retratos do sacrifício de Cristo, que não dava para compreender a grandeza do ministério e do sacrifício de Cristo na cruz. Nós temos a Bíblia completa. Nós temos o conhecimento da obra completa de Jesus, a obra realizada na cruz. Ou seja, nós estamos numa posição muito mais privilegiada. É por isso que Jesus disse que o menor no reino do céu é maior do que o próprio João, que não tinha tudo o que nós temos. Entenda isso. Nós temos muito de Deus. Nós temos o conhecimento de Cristo, nós temos as Escrituras, coisas que muita gente não teve e que muita gente não tem. Quantos não ouviram falar do nome de Jesus? Verso 29, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Então, muita gente reconheceu a grandeza, graças a Deus, né? A grandeza do João e do seu ministério. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. De novo aquela história, de onde não se espera é de onde vê. Os líderes religiosos rejeitaram João, como rejeitaram Cristo. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com quem se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Jesus compara aquela geração como crianças insatisfeitas que nada lhes satisfaz. Ele usa essa figura aqui de tocar flauta, mas você não dança. Canta lamento e você não chora. Ou seja, não é frio nem quente, não reage. Nada lhe satisfaz. Versículo 33, pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Cristo,
comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Olha a fama de Jesus para muitos, especialmente para as autoridades judaicas. Consideravam ele um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. É aquela velha história, insatisfeitos, nada lhe satisfazia. Quem não quer crer sempre vai inventar uma desculpa para não crer. Aí Jesus diz, mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou seja, quem realmente está disposto a aprender e reconhecer, reconhece quem realmente é Cristo. Verso 36, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então havia fariseus, religiosos lá, que reconheciam pelo menos a autoridade de Jesus como mestre, a ponto de convidá-lo para um jantar. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, ou seja, uma mulher de má fama, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. A mulher teve uma atitude, eu diria, extremada de humildade diante do Senhor Jesus. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Já falei disso também. Na lei de Moisés, se você era tocado por alguém pecador, a pessoa santa, vamos dizer assim, era contaminada pela a impureza do pecador. Com Cristo, essa ordem se inverte. Quando o pecador toca no santo, é a santidade do santo que envolve o pecador, e não vice-versa. Aí é natural que esse fariseu pensasse tal qual a lei de Moisés. Verso 40, então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. O nome do homem era Simão. Simão era um nome bastante comum na época de Jesus. Tinha 2 discípulos chamados Simão. Inclusive ele mudou o nome para Pedro. Dize, mestre, disse ele, 2 homens, aí Jesus diz, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? 2 homens devem a determinada pessoa a preços de hoje. Um deve, vamos dizer assim, 500 reais, o outro deve 5.000 reais. O credor perdoa a dívida dos 2. Quem amará mais, claro, quem ficará mais grato, aquele que devia mais. Versículo 43. Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, é o que se deduziria naturalmente. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhando os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, o fariseu provavelmente sou eu que estou dizendo, deduzia que o fato de ter convidado Jesus para uma refeição na sua casa já era uma grande coisa e não precisava prestar todos os gestos de hospitalidade que normalmente se fazia naquela época. E aí agora entra essa mulher, faz tudo isso com Cristo, com Jesus, e aí Jesus aproveita para mostrar que o fariseu não demonstrou a dignidade toda que Jesus merecia, vamos dizer assim. Então, versículo 48. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados?
Isso é Jesus. Mas eles estavam questionando a autoridade de Jesus para perdoar pecados e questionaram mais de uma vez, em várias circunstâncias. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. É interessante que o fariseu que convidou Jesus para uma refeição não ouviu a maior frase da boca de Jesus: os seus pecados estão perdoados. A mulher que se humilhou perante Cristo, Jesus, esta ouviu a frase, a autoridade dada pela autoridade de Jesus: os seus pecados estão perdoados. Ela recebeu a maior bênção, que é o perdão dos pecados. Que Deus mesmo aplique a sua palavra no nosso coração. Amém? Espero que esta leitura tenha sido esclarecedora para você, e se foi, se você gostou, deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, comenta aí nos comentários do vídeo o que você achou desta leitura. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever caso goste desse conteúdo e queira continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, pelo novo dia, pelo sono tranquilo, por acordar com saúde. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado pelo pão de cada dia em nossas mesas. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família. Ó Deus, por toda a bondade e amor do Senhor para conosco. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste novo dia. Ó Deus, que a bênção do seu povo esteja sobre cada um dos meus irmãos que está enfermo, por aqueles pelos quais meus irmãos intercedem, por seus familiares, ó Deus. Que o Senhor faça milagres tocando com o seu toque curador, se vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, seja feita a sua vontade, mas em nome de Jesus, opera a favor do seu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar e a família de cada um dos meus irmãos. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos dos casais, nos relacionamentos de pais e filhos, nos relacionamentos de irmão com irmão, para que cada lar seja um lugar de paz, de segurança, de aconchego, de crescimento, de alegria, meu Pai. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado aos seus servos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas locais, sobre os pastores e líderes em geral, para que sejam instrumentos do Senhor, para conduzir o seu povo na caminhada da santidade, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aviva a sua obra no meio dos anos, que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe e ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Pai, guia, meu Pai, a obra missionária. Seja com cada missionário, especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde eles correm riscos de serem presos, de serem até mortos, de serem expulsos do país, serem perseguidos. Ó Deus maravilhoso, guarda os seus servos, faça prosperar o seu trabalho, que eles vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem com isso. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, e a nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, esta é a maior de todas as bênçãos. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que nós vá. Que possamos espalhar esta bênção para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez com a leitura da Palavra de Deus, dando continuidade, né? Aguardamos todos vocês. Um grande abraço a todos.